Jean Azevedo aqui para o canal Geografia, o seu canal de geografia no YouTube. Cara, vamos continuar a nossa revisão para FUVEST Geografia. Hoje falaremos do estado de São Paulo e de solos, cara. Por que de novo do estado de São Paulo? Porque é foco da FUVEST. Sempre aparecem questões do estado de São Paulo e são aquelas que a gente consegue, acertar que vai cair, tá? Te garanto, vai aparecer questões ou da parte econômica, que comentamos no vídeo anterior, ou da parte física, que falaremos hoje. Mas antes de começar a aula, eu te peço 3 cliques. Olha que fácil. Primeiro clique, se inscreva no canal, receba as novidades. Segundo, curta o vídeo, cara. Principalmente se você gostar, cara, dá like, tá? Nossa meta é 100 likes no vídeo aí, pelo menos. E o outro é compartilhe. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe no grupo do Facebook, compartilhe aí para os seus amigos. Belezinha? Suave na nave? Então vamos junto, cara. Olha aí, primeiro tema da aula, vamos falar de solos. Vamos falar de solos, galerinha. E o que é o solo, cara? O solo nada mais é que a camada superficial, né, da Terra. É a camada mais superficial. Então vamos colocar aqui, camada mais superficial. Pode anotar aí. Camadinha mais superficial que nós temos. Vou até trocar de cor aqui, galera, para ficar mais fácil. Camada mais superficial. Tá, mas como nasce esse solo? Como se forma o solo? Um dos pontos da nossa análise é isso, a formação do solo. O solo ele vai se formar de uma rocha matriz. Então, nós temos aqui uma rocha mãe, ou uma rocha matriz, que vai sofrer ação dos agentes intempéricos. Então, você tem aqui agentes externos ou intempéricos que vão atuar nessa rocha. No caso aqui, é uma rocha vulcânica. Então, você teve o quê? A lava vulcânica solidificou, formou uma rocha, e essa rocha está sendo degradada pelos agentes externos porque ela está na superfície. E aí, os fragmentos dessa rocha vão ser depositadas nas áreas mais baixas da topografia. Belezinha? Vai lá depositar na parte mais baixa da topografia, né, os minerais que compõem, né, essa rocha. Só isso é solo, Jean? Não, cara. Para se compor o solo, eu tenho que associar esses componentes que veio da rocha mãe à matéria orgânica. Então eu tenho aqui uma arvorezinha, né, que vai soltar sua folhagem e a sua folhagem ela vai se associar a esses fragmentos da rocha. Quando eu tenho a matéria orgânica, tá? Eu tenho a matéria orgânica mais os fragmentos da rocha mãe, aí eu tenho o solo. Aí eu tenho o solo. Mas, Jean, eu não lembro quem são os agentes externos. Eu falo para vocês, cara. Os agentes externos são, foca aqui que isso cai, fluvial. Quem é fluvial? Rios, tá? Os rios também causam erosão. Qual que é o outro? Pluvial. Quem é o pluvial? Chuva. Chuva causa erosão. Eólico, que são os ventos, e o nival. Não se chama. Quem é o nival? Neve. Não temos no Brasil. Belezinha? Tá? Então, eu já sei como o solo se forma. Eu já sei como essa camada superficial vai se formar. A partir da degradação da rocha mãe, associada à matéria orgânica, eu tenho o solo. Essa rocha mãe foi degradada pelos agentes externos ou intempéricos. Aí, cara, esse solo ele vai se desenvolver. Como ele se desenvolve, cara? A partir do processo de degradação. No caso aqui, como o solo ele está sendo, se você percebe, ele é depositado aqui, ó. Ele é depositado, você tá vendo? Mas por que, Jean? Não entendi isso. Ele é depositado porque ele vem dessa rocha aqui, ó, da rocha mãe.
Então, lá no passado geológico, essa rocha era todo esse bloco aqui, entendeu? Então, ela foi sendo degradada, 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 e hoje ela está aqui. Possivelmente, num futuro geológico aí, essa rocha vai estar aqui. E depois, aqui. Então, ela vai diminuindo a sua quantidade em detrimento do solo. O solo vai ficando mais profundo. Belezinha? Tá? Ó, esse solo, desse tipo de formação aqui, se chama solo eluvial. Marca aí no seu caderninho. É o solo que vai degradando a rocha e vai se depositando num lugar só. Quando eu tenho solo aluvial, é aquele solo de rio, que ele é carregado pelo rio e é depositado na área de várzea. Tá? Então, quando o rio enche, ele deposita aquele sedimento na área de várzea, é um solo aluvial. Belezinha? Tranquilo? Ó, então vem cá, o solo ele vai se desenvolvendo. Como ele se desenvolve? A partir da degradação dessa rocha, tá? Conforme esse solo está mais perto da superfície, ele tem mais matéria orgânica. Ele tem o humus. Belezinha? Tá? Esse humus aqui eu classifico como horizonte O. Conforme eu vou aprofundando, vai aparecendo os fragmentos da rocha, os minerais ou a matéria inorgânica da rocha mãe. Tá? Então, se você vê aqui no horizonte A, eu tenho tanto a matéria orgânica do horizonte O, como a matéria inorgânica da rocha mãe. Tá? Conforme eu vou aprofundando, isso vai ficando um pouco mais equilibrado, principalmente aqui no horizonte B. O horizonte B, galera, ele é muito bom para a prática agrícola. Beleza? Muito bom para a prática agrícola, porque ele é um solo equilibrado. Mas, Jean, por que é um solo equilibrado? Porque ele tem tanto a matéria orgânica quanto a matéria inorgânica da rocha mãe. Eu vou me aprofundando, diminui a matéria orgânica e aumenta os fragmentos da rocha, como é o horizonte C. Você tem vários fragmentos da rocha mãe. Suave? Aí eu te pergunto, para a prática agrícola, qual é o melhor? Horizonte B. E para a construção civil? A rocha mãe, tá? Porque na rocha mãe eu consigo fixar a base da estrutura que eu estou construindo, tá? Então faz todo aquele processo de terraplanagem, né, de retirada desse solo, né? E aí facilita eu encontrar a rocha mãe para fazer a fundação. Claro que a engenharia tem outros caminhos para se resolver isso. No caso aqui da nossa análise, se fixa nessa rocha mãe. Tá, o solo nasceu, solo se desenvolveu e o solo morre. E aí eu vou falar do processo que vai, né, matar esse solo, que é o processo de erosão. Suave na nave? Existe uma etapa desses processos erosivos. Guarda isso que a USP adora. Olha aqui, carinha. Você tem o sulco, tá? Depois você tem a ravina. E o último, a vossoroca. Velho, chegou na vossoroca, a coisa tá complicada e aí o solo praticamente não existe mais. Belezinha? Ó, uma coisinha também que você tem que ficar ligado. Onde tem erosão, tem assoreamento. Então você vai ter ali todo aquele solo retirado de um determinado local e aí ele é carregado pelos agentes intempéricos, principalmente pluvial e eólico, né, até o rio. Chegando lá no rio, esse sedimento vai se depositando, formando aqueles grandes bancos de areia, que aí eu classifico como um assoreamento. É um problema gravíssimo aí nos mananciais. Jean, me explica como ocorre o processo até a vossoroca. Sim, explico. A primeira etapa é o sulco. Tá? Como ocorre o sulco? São as primeiras ranhuras do solo. Tá? Então você tem ali os primeiros rasgos no solo. Então foi retirada a cobertura vegetal para fazer pastagem, por exemplo. Aí você tem o gado pisoteando esse solo, tá? Então vai tirando e vai compactando o solo. O gado também, cara, ele compacta o solo. Então quando vem a chuva, o que acontece? A gotícula de água não tem mais a vegetação para bater e diminuir a velocidade até chegar no solo. Tá? Ela cai direta.
lembro você, compactado ele não consegue infiltrar, aí causa enxurrada. A enxurrada vai levando as partículas desse solo, vai carregando o solo até uma área de topografia mais baixa, que é o rio, causando assoreamento. Esse processo também eu chamo de lixiviação, tá? Pode levar à lixiviação, que é a lavagem do solo, tá? Deixando só o esqueleto do solo ali, né? Praticamente um solo inapropriado para qualquer tipo de prática agrícola, tá? Se não fazer nada, esse buraco vai aumentar e aí a gente chega na ravina, tá? Então a ravina, olha aqui, cara. Então você tem que aparecimento de primeiras crateras aí, menino, tá? Essas crateras dá pra gente recuperar plantando vegetação aqui, ó. Planta a vegetação, aí o que acontece? Se decompõe e se forma solo. Eu não falei para você que para se formar solo tem que ter matéria orgânica? E a última etapa, ó, puxar até uma setinha aqui para riba, eu tenho ela, a vossoroca. A vossoroca, cara, a coisa complica, porque você já encontra o lençol freático. Encontrou o lençol freático, a coisa complica, tá? Porque aí a vossoroca, ela deixa de aprofundar e ela passa a se desenvolver lateralmente, ela vira um monstro, ela começa a engolir tudo do lado. Tá? Aí você tem que fazer várias obras de engenharia para dificultar a ida da água em direção, a água pluvial em direção à vossoroca. Então a água da chuva, quando bate no asfalto, ela vai correr para a vossoroca. Então, você tem que desviar essa água, você tem que criar escadas de quebra de energia de água, você tem que fazer plantio de bambu na área de vertente, né, que bambu tem raiz profunda, então segura a terra, não deixa ela desbarrancar e aumentando ainda mais a vossoroca. Aqui é um problema gigantesco. Ufa, suave na nave? Cara, fui direto ao ponto, aquilo que vão pedir para você de solo na FUVEST. Vamos continuar a aula? Tá? Pulei aqui, uma aula mais bate-bola, eu vou falar de hidrografia, cara. Hidrografia de São Paulo sempre aparece, carinha. Ó, presta atenção aqui com o tio, cara. Eu vou delimitar primeiro esse rio aqui, ó. Esse rio que é o principal rio da bacia. Quem é esse cara? É o rio Paraná. Tá? Um rio de planalto, Vamos colocar as características dele aqui, ó, do rio Paraná. É um rio de planalto e, sendo um rio de planalto, favorece a produção de energia. Então você tem as hidrelétricas da CESP ali, Companhia Elétrica de São Paulo, né? Você tem várias usinas de produção elétrica. O Rio Paraná ele também tem uma função importante na região, que é a prática de turismo, principalmente turismo de pesca. Tranquilo? Aí você tem outro rio aqui, ó, também importante, é o Paranapanema, tá? Que vai estar ali na fronteira do Paraná. Assiste nossas aulas de hidrografia que eu trabalho muito bem isso, tá? São rios, ó, endorreicos, então ele vai em direção ao Paraná. Percebam, ó, que os rios são todos endorreicos nessa região aqui, tá? Olha aqui, o nosso querido e amado Tietê, tá? Então ele vai nascer nessa região aqui de São Paulo, em Salesópolis, e corre em direção ao interior. O rio Tietê, histórico e importante também, ele é um rio de planalto, ele é muito importante na produção de energia, de escoamento da produção. Mas, Jean, como escoa a produção em rio de planalto? Tá? Nas hidrelétricas nós temos as famosas eclusas. São os elevadores hidráulicos que auxiliam em superar o desnível do rio, beleza? Tá? Então você tem um escoamento grande aí de balsas carregadas de soja que vem do Mato Grosso, belezinha? E do Mato Grosso do Sul. Quando eu associo esses dois aqui, eu tenho a hidrovia, marca isso aqui, cara, hidrovia Tietê-Paraná, importantíssima para o estado de São Paulo. Aqui eu tenho o Rio Grande, que faz fronteira com Minas Gerais, você tem ali
né? As hidrelétricas de Furnas, tá? Então, o Rio Grande também é importante na nossa conversinha aqui, tá? Você tem Furnas aqui, produção elétrica, porque são rios de Planalto, fronteira ali com Minas. Tranquilo? Aqui você tem um rio histórico importante também, o Rio Paraíba do Sul, né? O Rio Paraíba do Sul tem aquela questão religiosa do Rio Paraíba do Sul no Vale do Paraíba. Vamos comentar um pouco, vamos falar de geomorfologia dessa região aqui, tá? É um rio que passa do lado da Via Dutra, tá? É a região mais industrializada, tirando a Grande São Paulo, né? Do interior, muito industrializada, o Vale do Paraíba, tá? Uma região muito populosa que passa por um processo de conurbação. Você já tem cidades ali como Taubaté, Tremembé, que estão conurbadas, tem aquela união física entre as duas cidades. Você tem várias cidades no entorno desse rio, tá? Uma região rica. E se você analisar aqui, ó, você tem o rio Iguape, que eu já comentei na aula passada, aqui da região do Ribeira do Iguape. Já foi uma região rica de exploração de ouro, hoje não é mais, galerinha. É uma região pobre. Então, o Ribeira do Iguape, do Vale do Ribeira do Iguape, é uma região pobre. E a região rica do Rio Paraíba do Sul. Suave na nave? Aí eu tenho o Rio Turvo, tenho o Rio Mogi, tenho o Rio Pardo, que também são rios importantes aí, principalmente para atividade pesqueira, tá? Do nosso estado. Belezinha? Tranquilo? Ó, lembrar que são rios meandrantes, tá? Sempre falei isso para os senhores lá nas aulas de hidrografia. Lembrar que o rio Tietê, quando ele sai de São Paulo, onde ele é canalizado, ele se torna meandrante e passa da cidade de Tietê, da grande curva do rio Tietê, na cidade do Tietê, olha que confusão, né? Ele passa a ficar muito mais limpo. Mas por quê? Porque ele recebe a água dos seus afluentes no caminho. Tá? Então ele vai ficando um rio muito maior, de margem a margem, né, uma quantidade de água maior, essa poluição ela vai se dissolvendo. Quando chega aqui no interior, cara, águas límpidas, prática do turismo nas prainhas do Rio Tietê. Belezinha? Suave isso. Se cair é muito fácil. Beleza? Vamos continuar? Olha aqui, cara. Presta atenção que isso aqui tira metade da galera aí, tá? E roda. Metade da galera roda quando eu falo de relevo do estado de São Paulo. FUVEST adora, já caiu, tá? Já caiu. E eu vou trabalhar com vocês de uma maneira bem legal, ó. Aqui eu já delimitei, tá? Numa perspectiva aí do plano cartesiano, os compartimentos geomorfológicos, tá? Um relevo, ele é feito de compartimentos. Tenho aula completa de relevo no canal. Também não deixa de assistir, cara. Tá? Se você não sabe nada de relevo, dá uma olhadinha ali. São 3, 4 aulinhas, show de bola. Tá? Então você tem aqui, ó, o compartimento. São partes desse relevo. Então aqui é um compartimento, aqui outro compartimento, outro, tá vendo? Outro e outro. E cada um tem um nome. Então, Planalto Ocidental, Coiça Basáltica, Depressão, Planalto Atlântico, Planície Costeira. Eu vou desenhar numa outra perspectiva, tá? Eu vou fazer isso aqui, galera. Eu vou passar um risco, eu vou trocar de cor aqui, tá? Rapidinho, trocar de cor, aí, tá? Eu vou passar um risco aqui, ó, daqui até aqui. Então, eu vou pôr aqui A e aqui B. E é isso que a gente vai estar enxergando desse lado aqui. Suave na nave? Tranquilo? Eu vou voltar a cor ali, tá? Deixa eu voltar a cor preta, depois eu mudo. Então, ó, eu vou desenhar o perfil que a gente encontra. Então, você tem aqui o rio Paraná. Aí isso vai subindo, subindo, chega ali nas cuestas, cai de novo, sobe de novo. Olha o que ele faz, ó. É isso que eu tenho de A para B. Belezinha? Tranquilo aí, galera? De A para B. Tá?
Eu vou fazer um risquinho aqui, vamos deixar colorido para deixar bonitinho, porque depois vocês podem dar um print, tá? Dá um print. Eu vou separar os compartimentos, ó. Então eu faço um compartimento aqui, é assim que os caras vão pedir para vocês. Outro compartimento aqui, aqui e aqui. E vou colocar os mesmos números correspondentes a isso aqui. Então, esse é o planalto ocidental, esse daqui é a cuesta basáltica, a depressão periférica, o planalto atlântico e a planície costeira. Tranquilo até aí? Já sabemos delimitar, isso já é meio caminho andado para fazer uma boa prova de relevo. Então vamos lá, cara. Nessa região aqui do Planalto Atlântico, eu tenho uma formação de arenito que predomina. Tá? Então eu tenho aqui arenito. Então vamos pensar que a gente está seguindo pela rodovia Washington Luiz, que é uma rodovia que vai fazer praticamente esse mesmo trajeto. É uma rodovia enorme que sai praticamente de Mirassol, próximo a São José do Rio Preto, até meados ali próximo de Campinas, tá? Depois ali ela vai seguir para Bandeirantes ou pela Anhanguera até São Paulo, tá? Então, você tem a rodovia Washington Luiz. Nessa região aqui do Planalto Atlântico é enorme, de presença de arenito, tá? Você tem, por exemplo, uma cidade chamada Catanduva. Catanduva significa solo pobre, solo de areia, grande quantidade de areia. Tá? Então, é um solo que precisa de tratamento para a prática agrícola. Por isso que essa região aqui, ó, do Pontal do Paranapanema, olha aqui, que está bem ligada ao Planalto Ocidental Paulista, a prática econômica principal é pecuária. Tá? Claro, tem uma questão histórica de ocupação, de concentração de terra, de criação de latifúndio, coisa muito errada ali, tá? Mas se você investisse para o tratamento desse solo, ia ficar muito caro, tá? E não compensaria também por conta de questões climáticas. Então, se coloca boi para pastar. Só para você ter uma ideia, Araçatuba é a capital do boi gordo. Lá em Araçatuba tem a Praça do Boi Gordo. Belezinha? Então aí, conforme eu vou saindo do Planalto Atlântico, ó, perceba que eu vou mudando a altitude. E aí, quando eu chego aqui nessa divisa aqui, praticamente, galera, ó, é a cidade de Araraquara, tá? A cidade de Araraquara. É onde eu saio do Planalto Atlântico e começo a entrar nas cuestas basálticas. Então, muda totalmente até a paisagem, né? Quando você tem uma paisagem monótona no Planalto Atlântico, porque ele é de uma baixa altitude, a variação altimétrica é baixa, então eu tô lá, olho para um lado, olho para o outro, uma coisa muito chata. Conforme eu chego em Araraquara, começa a dar emoção. Por quê? Começa a ter subidas e descidas, a paisagem começa a se modificar por conta das cuestas. No passado, galera, essa região aqui era uma coisa só. Era uma altitude só, tá? Tudo presença de arenito. Presença de arenito. Nessa área aqui, você teve um grande derramamento de lava vulcânica. Então, você teve aqui um derramamento de lava. Não vou entrar nos detalhes porque agora não precisa. Tá? Então, a lava ela vai extravasar, olha aqui, Cláudia Leite, e vai ficar acima desse arenito, até solidificando ainda mais esse arenito, misturando com lava vulcânica esse arenito. Formando aqui, galera, ó, essa montanha de lava e arenito, que eu chamo ela de cuestas, são costas basálticas de formação aí de rocha vulcânica. Belezinha? Quando eu chego aqui em cima, isso aqui é forma didática para facilitar o nosso entendimento, eu tenho a cidade de São Carlos. Aí você percebe essa variação altimétrica, porque a temperatura em São Carlos sempre é menor. Se você for estudar na USP em São Carlos, você vai passar frio lá, cara, porque a temperatura é sempre menor por conta do gradiente vertical térmico. Tá? Quanto mais alta a temperatura é, menor, cada 1 km de altitude, menos 6 graus Celsius em média. Tá? Então você tem aqui mais ou menos, tá? Não é exato, 800 metros em relação ao nível do mar. É considerável. Belezinha? Suave na nave? Nessa região aqui, fica ligado? Deixa eu trocar de cor de novo para facilitar, porque o desenho tem um monte de informação. Nessa região aqui, você também tem área do aquífero Guarani.
tá? Já caiu aí no Enem, né? O aquífero é uma área de recarga do aquífero. Área de recarga. Lá em Araraquara você tem área de recarga do aquífero. Aí em Ribeirão você tem área de recarga do aquífero. Lá em Ribeirão Preto, tá? Que é mais ou menos aqui, ó. Tá? No mapa, mais ou menos aí. O aquífero está bem na superfície, então é fácil de extração e uso da água. Conforme você vai em direção a São José do Rio Preto, esse aquífero é mais profundo, como na região de Olímpia, então por isso que as águas termais lá dos termas de Olímpia, tá? Então por quê? Esse aquífero ele não tem uma profundidade, ele vai variando e conforme ele varia, vai aumentando ou diminuindo a qualidade da água, a concentração de minerais e também a temperatura. Conforme eu saio das cuestas basálticas, cara, conforme eu saio, olha aqui, estou saindo, eu estou indo para baixo, descendo, tá? Você tem uma serrinha chama Serra do Padre ali, você vai descendo, tá? Eu vou numa área de depressão. Se eu olho para trás, eu vejo um formato assim, ó. Dá uma olhadinha aqui. Esse formato da cuesta eu chamo de escarpa. É a escarpa, olha aqui, carinha, a escarpa é a forma da cuesta, o formato escarpado, é o fronte da cuesta. E aí eu chego aqui numa área bem rebaixada que vai receber tanto a matéria orgânica e fragmentos da rocha, tanto desse lado quanto desse lado. Né? Funciona como se fosse uma bacia ali de sedimentos. Tá? Nessa região da depressão, eu tenho muita argila. Tá? Então, uma região ali que você tem um destaque grande da indústria ceramista, na região ali de Santa Gertrudes, de Cordeirópolis, né? Até de Limeira, você tem uma indústria forte aí de cerâmica, a indústria ceramista, belezinha? Suave? Conforme eu vou saindo da depressão, eu chego em outro compartimento, né, também de altitude, que está ali perto da cidade de Campinas, que é o Planalto Atlântico. O Planalto Atlântico, você vai ter o quê? Formações graníticas nele. Olha aqui o desenho que eu estou fazendo. Tá? Então você tem o quê? Formação granítica nessa grande compartimento de relevo. Tá? De um lado você tem a Bocaina, Serra da Bocaina, né? Ali também a Serra do Japi, chegando em Jundiaí. E você tem do outro lado a Serra do Mar. Né? Os relevos mamemolares, classificados por Aziz Abstaber, que a USP adora, porque foi professor da FEFELET, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, cara. E a cidade de São Paulo, Jean? Onde está a cidade de São Paulo? Tá aqui, ó. Nessa área aqui. Aqui está o município de São Paulo. São Paulo está numa bacia sedimentar. Belezinha? Tranquilo? Aí tá todos os rios, Tietê, e aí vai embora, tá? Conforme eu saio da serra, então eu desço a serra, né? Chego na planície costeira, presença aí de grandes quantidade de arenito, né? Então você passa aqui por Cubatão e chega lá em Praia Grande, né? Chega em Santos, aqui já no mar, belezinha? Então aqui seria o mar, que seria aqui. Cara, aqui você precisa saber os nomes dos compartimentos e essas características que eu apontei para vocês. Os caras não vão complicar, pedir informação, Piramboia, Botucatu, uma coisa muito detalhada, muito levada para a geologia. Tá? Ele quer que você tenha o quê? Um recorte na sua mente de como que é a variação altimétrica do relevo de São Paulo. Tá? Como é o modelado do relevo de São Paulo. Olha as palavrinhas que eu estou te dando de como dica lá para a segunda fase já. Vamos pensar lá na frente, cara. Vamos continuar então? Olha aqui, cara. Mais uma aulinha de relevo também importante. Vou falar do relevo do Vale do Paraíba. Não falei para vocês que eu ia comentar, né, com mais detalhes essa região? Vou mesmo, cara. Ó, o Vale do Paraíba, ele tem um compartimento de montanha aqui e outro compartimento aqui. Perceba o que é isso aqui, cara. Ó,
aqui e aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse lado aqui é a Serra da Mantiqueira. Já ouviram falar? Serra da Mantiqueira. Já desse lado aqui é a Serra do Mar. Aqui no meio você tem o quê? O Rio Paraíba. O Rio Paraíba do Sul. Essas montanhas têm aquele formato mamilolar né, de ação dos agentes intempéricos, pelo menos principalmente pluvial e eólico. Essas duas regiões, cara, lá no passado geológico era uma coisa assim, ó. Você não tinha o quê? Aqui no meio. Isso aqui rebaixado, você tá vendo? Essa parte que tá mais rebaixada, era uma coisa só, uma altitude só. Aí o que ocorreu? Tanto aqui quanto aqui havia o quê? Falhas, fraturas. E aí, por conta dessas fraturas, ocorreu o quê? O rebaixamento dessa parte aqui. Tá? Então, essa parte rebaixou, que seria aqui na região do Paraíba do Sul, tá? Rebaixou, e aí os processos de formação do rio, que aí, né, mais adiante não precisa entrar nesses pontos para o ensino médio. Tá? O que você precisa saber? Que essas áreas mais, né, maiores no entorno dessa área de menor altitude se chama horst. Então você tem um horst aqui, você tem um horst aqui, e aqui no centro você tem um graben, que é essa área aqui, ó, que ocorreu, né, o rebaixamento dela. Muito por ações de atividade tectônica nessa região. Então, se você percebe, ó o horst é soerguido, o graben ele é rebaixado, tá? E o Vale do Paraíba está aqui. Então, por que muitas das cidades ali estão se conurbando ou já são conurbadas? Por conta que o espaço para ela se desenvolver aqui é muito pequeno, porque senão ela tem que ir de encontro a montanha. Claro que você tem um município aqui em cima da Mantiqueira, que é Campos do Jordão, o mais famoso, tem outros também, tá? E aqui no entorno você tem, além do rio, você tem a rodovia Via Dutra, né? Você tem ali um monte de municípios, Lorena mais adiante, Guaratinguetá, São Luís do Paraitinga ali perto, São José dos Campos, Taubaté, Tremembé, tem aquela galera ali do entorno. Suave na nave? Não pode esquecer isso. Os desenhos deixam bem claro, né, como ocorreu esse rebaixamento, tá? E a formação aí do Vale do Paraíba. Como pode cair na USP? Eles colocariam esses desenhinhos aqui, ó. São clássicos da geografia e pedir para você citar o nome, né, dos fenômenos que estão ocorrendo aí de formação do relevo. Ufa, muita coisa, né, galera? Muita coisa, mas não para não, tá? Nosso último ponto, ainda trabalhando essa região do Vale do Paraíba, porque é importante, olha aqui, carinha, tá? Eu mostro aqui o recorte agora, tá? Daquele relevo, numa outra perspectiva. Então, se você perceber, cara, aqui nós temos, ó, B, que seria o mar, né, aqui. Então, aqui as cidades litorâneas e a variação em altitude. Se você, né, tem uma sacada, foi questão também da FUVEST, isso aqui se eu não me engano. Aqui na planície costeira você tem a ação de uma chuva característica, que é a chuva de relevo. No momento que essa água bate na montanha, né, ou melhor, essa umidade bate na montanha, sobe, condensa e chove, nessa área aqui, né, pela quantidade de água ser maior, os vegetais crescem muito mais arbustivos, de grande porte, Mata Atlântica. Essa região aqui, guarda isso também que é mega importante, ó. Vou até pintar aqui, tá? Uma forma feia, mas é para você lembrar. Essa região tem um nome, cara, do morro. É o Barlavento. Vou colocar aqui, ó. Barlavento. Ele barra o vento. Já essa outra região aqui, menor, ó. Tá vendo aqui? É o sotavento. Solta o vento.
Já aqui, perceba que é uma ilha seca, você tem uma quantidade menor de chuva, então os vegetais vão diminuindo o porte, a mata não vai ficando tão densa, não, a diversidade ela diminui. E aí, conforme eu vou em direção de novo a Barlavento, saindo aqui do Vale do Paraíba, que é uma região de Graben, eu vou de novo tendo aí árvores um pouco maior porte, né? Na parte mais baixa da serra. Conforme eu vou chegando na parte mais alta, o que vai acontecendo? A capacidade arbustiva, por conta da temperatura, né, por conta também da quantidade de chuva, ela vai diminuindo essa capacidade arbustiva. E aí, a hora que chega aqui na parte mais alta, você perceba que tem até vegetais adaptados a uma temperatura diferente, a uma pressão diferente, a uma condição de chuva diferente, por conta da altitude. Aqui nós temos a presença da araucária. Vegetação de clima subtropical, temperado, e também de clima tropical de altitude. Belezinha, galera? Tranquila essa análise que eu fiz, chuva, né, relevo e vegetação? Né? A pergunta da FUVEST, se não me engano, é FUVEST, isso aqui sim, tá? Era bem direta nisso que eu acabei de falar para vocês. Ufa! Cara, curtiu? Ó, então não perca tempo. 3 cliques. Se inscreva, curta a aula e compartilhe. Professor Jean Azevedo agradece para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, né? Deixe questões e pedidos nos comentários. Valeu, galera. Abraços.